Oi, gente, boa tarde. Tudo bem, turma? Muito bem, vamos lá. Mais um dia juntos. Gente, deixa eu só baixar meu celular aqui, que já fez plim, plim, plim. Peraí, deixa eu tirar o som aqui. Pronto, acho que eu tirei. Desculpa aí, pessoal. Vamos lá. Mais um dia juntos. Mais uma segunda-feira juntos. Programa Implante, Saúde e Bem-Estar. Comigo, sou o Dr. Paulo Leal, cirurgião buco-maxilo-facial. E para você que está ouvindo o programa pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao programa. Tá? O programa já tem muitos anos e já estávamos no horário das terças-feiras e já de umas semanas para cá voltamos para o horário das segundas-feiras, 13h30. Então, talvez você já tenha ouvido o programa. O programa era segunda-feira, 13h30 e terça-feira também. Terça-feira não tem mais, viu, gente? Não dá para eu fazer um monte de programa. Então, segundas-feiras, todas as segundas-feiras, 13h30, programa Implante, Saúde e Bem-Estar. Você que já ouve, seja bem-vindo mais uma vez, seja bem-vindo novamente. Programa, a gente aqui bate um papo sobre a relação de implantes dentários com saúde e bem-estar, tá? Então, o que o implante pode ajudar na sua saúde e no seu bem-estar. A gente não pode pensar no implante, um implantezinho de dente, implantezinho dental, como uma peça única para se colocar no osso, para se fazer um dentinho ou vários dentes e acabou. Não, tem todo um complexo, a gente é um organismo. Né? Então, é a inter-relação, a relação desse ajuste, dessa colocação dos implantes, a retirada das próteses com o resto do seu corpo. Tem uma série de consequências, a ausência de dentes, as próteses mal adaptadas. E uma das consequências, um dos problemas que eu falo muito aqui, há anos eu falo muito, e vou falar hoje mais uma vez, são os problemas relacionados às disfunções da articulação temporomandibular, tá? Os problemas relacionados, função é função, né, gente? Uma função, a funçãozinha, ela pode estar correta ou pode não estar correta. Quando ela não está correta, é uma disfunção. Então, a disfunção é quando a sua articulação temporomandibular, no caso, né, o que nós vamos falar hoje, se ela não está trabalhando de uma forma correta, ela está em disfunção. E nós temos que... isso não pode ser deixado de lado. É um problema muito sério, por isso que eu falo tanto. Falo tanto aqui sobre as disfunções, porque é um problema muito sério. As consequências das disfunções são muito sérias, são doloridas, né? Esse é um problema que causa muitas dores nos pacientes. E as consequências, além das consequências físicas, existem consequências sociais muito sérias também nesse processo, tá? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Eu vou falar um pouquinho sobre como a gente pode chegar num diagnóstico de uma disfunção, e eu quero explicar para vocês o que é o tratamento de uma disfunção de ATM, como se trata uma disfunção de ATM. Falar sobre o problema da TM, eu falo sempre, mas é importante que se saiba como que se trata. Existe um tratamento para isso, tá? Então nós vamos falar um pouquinho sobre esse problema hoje. O programa é um oferecimento do Estúdio do Sorriso IOP, Estúdio do Sorriso IOP, que fica na rua Pedro de Toledo, número 80, quarto andar. Rua Pedro de Toledo, número 80, quarto andar, em frente ao Shopping Santa Cruz. No Shopping Santa Cruz, eu sempre digo isso, porque no Shopping Santa Cruz a gente tem a estação de metrô Santa Cruz, linha azul. E ao lado da estação de metrô Santa Cruz, linha lilás. Então a gente está ao lado mesmo, vizinho da estação de metrô Santa Cruz, linha lilás, e em frente, nosso prédio onde está a clínica do Estúdio do Sorriso, em frente ao Shopping Santa Cruz, linha azul. Muita gente vai de metrô, é muito fácil, muito bom, muito rápido. Telefone, vou dar um telefone só, mais fácil de gravar, 5083-2493.
5083 2493, tá bom? 5083 2493. Se você quiser ligar, agora a Cris está atendendo lá no Estúdio do Sorriso, se você quiser ligar e marcar uma avaliação, enfim, ou saber de alguma coisa do Estúdio do Sorriso, fica à vontade, a Cris está lá atendendo nesse momento. A gente está no fim do ano, né, gente? Mas, assim, vou falar assim sobre a TM, mesmo que seja no fim do ano. Eu sei que fim do ano é complicado, as pessoas, todos nós, viu, gente? Todos nós tiramos o pé um pouco do acelerador e a gente deixa um pouquinho para o ano que vem, mas se você vai deixar para o ano que vem, se você que está ouvindo isso, você se enquadra no que eu vou falar, nos problemas da disfunção, e você vai programar isso para o ano que vem. Programe, viu, gente? Programe, porque é um processo muito complicado, muito sério. Então, faça a sua programação, sim. Agora, final do ano, festas e, enfim, né? Mas faça a sua programação, sim. Então, 5083-2493. Se quiser mandar uma mensagem por WhatsApp, 97466-8119, tá bom? WhatsApp do Estúdio do Sorriso IOP. Muito bem, turma. Eu tô com a voz um pouco rouca, tô meio resfriado aqui, então me perdoem se eu der umas tossidinhas também. Vocês não levem a mal, não, porque eu tô hoje num resfriado daqueles. Esse tempo louco, né, de São Paulo. Turma, vamos falar um pouquinho sobre esse processo da disfunção da articulação temporomandibular. Existe uma relação muito íntima dos processos de disfunção da articulação temporomandibular com problemas de oclusão, de encaixe de dentes, de ausência de dentes, de próteses mal adaptadas. Existe uma relação muito íntima. Se você não tem, você que está ouvindo e que se enquadra nisso, né? Se você tem ausência de algum dente, sua mastigação é uma mastigação que não está equilibrada, não é uma mastigação correta dos dois lados. A gente, quando mastiga, primeiro que a gente não pensa, né? A mastigação, a gente faz sem pensar. E se a mastigação, ela entra num vício de ser unilateral ou mais de um lado do que de outro, todo o processo funcional de musculatura, de deglutição, até mesmo processos neurais, de estímulos neurais. Quando a gente toca dentes, quando a gente trabalha dentes, esses dentes, eles têm nervos, e esses nervos, por isso que às vezes tem que se tratar o canal, né? Tem que se fazer o tratamento endodôntico dos dentes. Existe um nervinho dentro dos dentes. E esse nervo, ele se liga a outros nervos que se liga ao sistema nervoso central. E existe um estímulo neural de trabalho, né? Se você toca esses dentes eles têm um estímulo de mastigação, um estímulo de trabalho. A gente não pensa para mastigar. E, em muitos casos, mastiga-se por um vício, por uma ausência de dente, por uma prótese que não está legal, uma prótese, uma coroa que tá com mobilidade, um dente com mobilidade. Mastiga-se do lado que está melhor, do lado que está mais cômodo, do lado que é mais fácil de se mastigar. Isso faz com que comece um processo de desarranjo de função. Começa o processo de disfunção de mastigação e, consequentemente, disfunção da articulação. A articulação temporomandibular é aquela articulaçãozinha que fica na frente do ouvido, 2 centímetros, separa mais ou menos a articulação do seu ouvido. Existe um túnelzinho que liga a articulação ao seu ouvido, chama fissura petrotimpânica. Existe uma ligação entre a sua articulação e o seu ouvido. É muito próximo. Tem muita gente que tem sensações no ouvido, né? Sensações de zumbidos, sensações de areia, e tem uma ligação, sim, com a articulação temporomandibular. E aí vai a história da disfunção. Se a sua mastigação não está correta, existe sim uma disfunção. E dentro da articulação, a articulação temporomandibular, ela é muito semelhante a uma articulação
do joelho, por exemplo. Existe uma cápsula, é uma articulação ela se chama sinovial, existe uma cápsula sinovial, existe um líquido sinovial dentro. Por que tem um líquido dentro de uma articulação? Porque imagine ossos se movimentando no seco. Você vai ter um desgaste, os seus ossos vão começar a se desgastar. Nós estamos colocando madeirinha, raspando com madeirinha. Gente, bate-papo aqui de amigo de rádio, tá? Então, mais ou menos, assim. Existe uma necessidade de uma lubrificação de uma articulação. Tanto faz se é articulação temporomandibular, se é articulação do joelho, se é articulação do cotovelo, se é articulação do quadril, ela precisa estar lubrificada. E entre os ossos, no caso da articulação temporomandibular, assim como no caso de uma articulação do joelho, existe um menisco, que nada mais é do que um disco cartilaginoso sem inervação ou sem irrigação. Esse disco, essa cartilagem, ela está ali para proteção, ela protege os ossos. Porque imagine-se também, se você não tiver uma cartilagem, um disco cartilaginoso, um menisco entre os ossos, você vai ter também um toque de osso com osso e um desgaste. Quando existe uma disfunção, talvez por mastigação, em muitos casos, gente, uma das causas sérias de um processo de disfunção é estresse. E por que estresse, doutor Paulo? Porque quando você está estressado, você tem apertamento da boca, apertamento dos dentes. E você tem uma mudança no tônus, na força muscular. Então, tudo isso ocasiona uma disfunção da articulação temporomandibular. Aí vem dores. E nós podemos separar os problemas da articulação em problemas articulares. Então, dentro da articulação existe ali algum problema. Existe fibras a mais, desgaste do disco, desgaste da cápsula, diminuição do líquido. Existe ali uma série de problemas dentro da articulação, mudança de posição do disco, do menisco. E isso faz com que dentro da articulação comece um processo de doença articular. Existe uma série de doenças articulares, mas vamos falar um pouquinho só sobre isso. Existe ali um processo de doença articular. Então tem inflamações, tem inflamação na cápsula, tem inflamações no líquido, sinovites, capsulites, tem uma série de fibras que estão ali a mais, você tem desgaste da cápsula, desgaste do disco, e esse disco desgastando, ele é um disquinho de cartilagem e ele começa a se como é que fala, gente? A ficar como se fosse raladinho, sabe? Ele começa a ficar com uma série de pedacinhos, vai perdendo pedacinhos dentro da articulação. E isso é um processo de doença na articulação, ocasionado por quê? Ausência de dentes, problemas de próteses mal adaptadas, estresse. Um outro processo que está ligado ao processo da disfunção é o processo da dor muscular. Então, o paciente tem ali a articulação relativamente correta, a disfunção é muito pequena, ou às vezes nem tem disfunção, o encaixe está ok, mas existe um processo de doença muscular. E aí que tem que se tomar muito cuidado. Quando se tem o problema muscular, se faz também o tratamento na articulação, o tratamento da forma de se mastigar, mas não é um problema articular. Em muitos casos, infelizmente, trata-se como problema articular, mas não é problema muscular. E aí tem dores musculares. Então tem dor de cabeça, e isso pode estar ligado sim à articulação, mas pode ser apenas problema muscular. Então tem dores de cabeça, tem dor na nuca, dor no fundo dos olhos, problemas musculares. Por quê? Porque existe uma disfunção de mastigação, mas a articulação está ok. Ou problemas músculo-articulares. Tem os dois. E aí é um processo um pouquinho mais delicado, precisa se tratar de uma forma
mais delicada, porque tem os dois problemas e o tratamento desse processo da doença articular, ele é importante que quem pensa em fazer um tratamento de articulação, e muita gente que chega na clínica fala, doutor Paulo, já vi isso várias vezes em médicos, e assim a minha dor não passa, dor de cabeça, eu não durmo, eu tenho bruxismo, porque meu tônus muscular, a minha musculatura, ela não está legal, enfim. Já me falaram isso, e me pediram para que eu procurasse um bucomaxilo, no caso eu sou um bucomaxilo, e as dores são muito grandes. Existem pacientes que têm dores sérias, dores severas por isso. E o desgaste pode acontecer. E o problema todo, gente, é que assim como no quadril, assim como no joelho, se não for tratado, se isso não parar, o desgaste, ele aumenta. Essa doença é uma doença progressiva degenerativa. Ela aumenta e gasta, aumenta e gasta, aumenta e gasta, aumenta e gasta. Gente, hoje eu tô falando bem, talvez seja um pouquinho chato o programa, mas como sempre, quando eu falo de articulação, me preocupa muito, porque eu vejo muito, a gente tem um trabalho de articulação lá no Estúdio do Sorriso muito grande, principalmente dos últimos anos para cá, nosso trabalho com articulação é muito grande, muito grande. E eu vejo muito esse processo da doença nos pacientes ser uma coisa muito séria, ser uma coisa que constante, que acompanha o dia a dia das pessoas. E as dores são difíceis, as dores são complicadas, as dores são chatas, e isso mexe muito no lado social. As pessoas têm problemas sociais terríveis, porque convivem com dor o tempo inteiro, de manhã, de tarde, de noite. Dor de cabeça, dor na nuca, né? É um processo muito difícil de se lidar sem tratamento, sem acompanhamento. Então, quando eu falo de articulação, eu falo de uma forma mais séria, eu tento passar para vocês que isso é um processo delicado, que não pode deixar. Porque a evolução desse processo é uma evolução que não é agradável, chegando até a uma prótese de articulação. Então, tem muita gente que a gente vê no Estúdio do Sorriso e que o caminho é uma prótese. Às vezes, nem porque o osso se gastou, em inúmeros casos, os ossos da articulação estão pequenos. Eles ficaram pequenos, eles se perderam com esse processo. Tá? Ele teve uma reabsorção muito grande, progressivo, degenerativo. Se perdeu o osso no processo. E aí a articulação começa a não ter mais limite. Tem gente que abre a boca e não consegue fechar. Tem gente que não consegue abrir a boca. Por quê? Porque o limite da articulação foi comprometido. Os ossos que trabalham essa articulação foram comprometidos. O disco cartilaginoso, em alguns casos, se rompeu. E aí, gente, a gente faz cirurgias de articulação, tanto cirurgias abertas, a gente abre e olha, como cirurgias fechadas. São cirurgias de videocirurgias, que são as artroscopias. Quando um disco cartilaginoso, um menisco se rompe, não dá para juntar, turma, porque é avascularizado, não tem vascularização. Então, não adianta juntar o menisco e dar pontinho, que ele não gruda. Gente, tô batendo papo, hein? Tô batendo papo aqui com vocês. E aí, em vários casos, vai para uma prótese de articulação. Então, a minha preocupação é, você que acha que tem um processo, tem estalo, tem zumbido, tem ruído, o estalo, ele é um processo sério. E muita gente chega e fala, doutor Paulo, eu tinha estalo, graças a Deus eu não tenho mais estalo no ouvido.
Então não é graças a Deus. Se você tem um estalo e você deixou de ter o estalo, é porque o processo piorou. O estalo é o disco voltando, fazendo pec, os ligamentos puxando. Se o disco foi e não volta mais, não tem estalo porque não volta mais. E aí começa a gastar osso. Então, turma, assim, ó, eu sempre sou mais enérgico quando eu falo sobre articulação. Porque eu vejo realmente os processos serem muito sérios nas pessoas. Tá? As pessoas chegam e assim, é triste, é um processo triste, porque convive com a dor e com o problema o tempo inteiro, durante muito tempo. E aí, o que se faz? Tem que se arrumar. Tem tratamento, tem fisioterapia, tem artrocentese, limpeza da articulação, aplicação de plaquetas, artroscopias, tem uma série, placas, ajustes, tem uma série de coisas que tem que ser feitas. Mas tem que ser feitas. Tem que se colocar dente? Tem que se colocar dente. Tem que se trocar prótese que está soltinha? Tem que se trocar prótese que está soltinha. Então, a ideia hoje era essa, tá bom? Se eu fui um pouco enérgico, me perdoem, tá? Porque realmente isso me preocupa em demasia. Tá bom, turma? O tempo está acabando. Deixa eu passar de novo aqui os telefones, endereço, lá do Estúdio do Sorriso. Estúdio do Sorriso IOP, que fica na rua Pedro de Toledo, número 80, quarto andar. Rua Pedro de Toledo, número 80, quarto andar, em frente ao Shopping Santa Cruz. Metrô Santa Cruz, linha azul. Eu dou umas puxadas de ar aqui, porque eu tô ruim, eu tenho que puxar o ar. Então, se vocês estão ouvindo, é porque eu tô puxando o ar mesmo. Pedro de Toledo, número 80, quarto andar, em frente ao Shopping Santa Cruz, metrô Santa Cruz, linha azul, e ao lado mesmo, vizinho, metrô Santa Cruz, linha lilás. Telefones 5083-2493, 5083-2493, 5083-2493. WhatsApp 97466-819, tá bom? 97466-819, qualquer dúvida, se quiser bater papo, se quiser marcar consulta por WhatsApp, se quiser mandar bom dia, o WhatsApp é para isso, turma. Se vocês quiserem conhecer a clínica, o nosso dia a dia, através da nossa página do Face, é melhor do que o site. O site é estudiodosorrisoiop.com.br. Mas a nossa página do Face, Estúdio do Sorriso IOP, estúdio com S mudo, Estúdio do Sorriso IOP. Vocês vão ver lá uma série o nosso dia a dia, vão ver até esse processo da ATM, tá? O que é uma artrocentese, o que é uma aplicação de plaquetas na articulação, que melhora a função. Tá bom, turma? É isso aí. Então, o tempo acabou hoje. Eu ia até abrir as linhas para alguma pergunta, mas não deu tempo. Semana que vem, se alguém quiser fazer alguma pergunta, semana que vem eu abro as linhas para perguntas. Tá certo, turma? Boa semana para todo mundo, viu? Semana que vem eu tô de volta, segunda-feira, 13h30. Um beijo para todo mundo. Tchau!